dia! Você já passou por alguma cirurgia ou vai passar por uma? Dá um frio na barriga, né? Dentre os principais receios da maioria dos pacientes está a infecção hospitalar. Você sabia que a infecção que poderia ser evitada só mantendo as mãos sempre muito limpas? Pois é, infecção hospitalar é o tema da nossa entrevista de hoje e o tema também da tese de mestrado de Luciene de Souza Moreira Jota. Ela é enfermeira, especialista no assunto, professora de pós-graduação da UNA e nossa convidada hoje no Opinião Minas. Bem-vinda à Opinião Minas. Obrigada. Bom dia, Luciene. Bom dia. Pois é, Luciene, vamos começar. O que é uma infecção hospitalar? É a infecção que o paciente adquire, né, depois que ele dá a entrada no hospital, depois de 48 horas, desde que não esteja em período de incubação. Ou é uma infecção que também pode se manifestar após a alta do paciente, que é o caso, por exemplo, de infecção do sítio cirúrgico, né? Que o paciente fez o procedimento cirúrgico e hoje, como a permanência do paciente na instituição ela tem sido cada vez mais curta, esse paciente pode manifestar essa infecção em casa, estando essa infecção relacionada ao procedimento que foi desenvolvido. Quer dizer, ele pegou isso lá na sala de cirurgia? Na sala de cirurgia, Isso exatamente. porque, por causa da exposição, às vezes está, né, abertura, assim, um pulmão exposto. Sim, né? A gente tem alguns fatores de risco que aumentam a incidência de infecção do sítio cirúrgico. Uma é a própria condição clínica do paciente, às vezes pacientes idosos, né? Pacientes diabéticos, às vezes até mesmo a cirurgias de grande porte, cirurgias que demoram-se mais tempo, onde o paciente fica mais tempo exposto, às vezes algum rigor que não é feito, né, dentro da técnica cirúrgica, né? Então tem vários fatores que podem desencadear nesse quadro. A gente pode dizer então que o local dentro de um hospital mais propício para pegar uma infecção é na sala de cirurgia? Sim, porque o bloco cirúrgico e o CTI, eles são considerados como setores críticos, né, onde o grau de invasibilidade do paciente é cada vez maior. Pois é, e aí, assim, mas também deve ser o local onde esse procedimento simples do lavar as mãos de toda uma equipe ali que está, também tornar o local mais seguro, se essas práticas forem levadas bem a sério. Exatamente. Na verdade, a medida mais eficaz que a gente tem na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde, antigamente conhecida como infecção hospitalar, é a questão da higienização das mãos, né? E a gente vê que hoje a gente ainda tem um problema muito grande em relação à adesão a essa simples técnica, né? Que surte muito efeito realmente como prevenção. Agora, Luciene, a sua tese foi sobre infecção hospitalar, mas eu imagino assim, uma enfermeira, né? Sim. O que te levou a pesquisar sobre isso? Alguma coisa te chamou a atenção? Sim. Na verdade, eu trabalhei muito tempo no controle de infecção hospitalar. E é algo que, assim, me incomodava muito em relação, já que os pacientes cirúrgicos na verdade, um grupo populacional que tem incidência elevada de infecção, me preocupava muito o controle que, às vezes, não era feito de forma rigorosa. Porque o momento que o paciente está internado dentro da instituição, esse controle é fácil de se fazer. O problema é quando o paciente ele vai para casa. Então, a importância de se fazer esse controle pós-alta dos pacientes. Então, isso foi uma coisa que sempre me incomodou. E aquele sonho, aquela expectativa de tentar mudar um pouquinho essa realidade e fazer algo diferente que possa, na verdade, sempre ter como foco principal a qualidade da assistência do nosso paciente. E foi fácil fazer essa pesquisa? Você teve abertura? Médicos conversaram com você, instituições? Olha, por incrível que pareça, eu tive, assim, uma receptividade muito grande do corpo clínico da instituição onde eu coletei os dados aqui em Belo Horizonte. Foram extremamente receptivos e contribuíram no seguinte sentido, eles mesmos reconhecendo a dificuldade que é de se fazer esse controle de infecção pós-alta. Então, daí a importância de envolver mais pessoas dentro desse processo, que esse controle ele não fique somente por conta do cirurgião. Né? Então, acho assim, eu tive uma receptividade muito grande e eu fiquei assim, surpresa mesmo com os resultados que eu obtive da minha pesquisa.
Pois é, fala um pouquinho desses resultados. Sim. O que a gente vê é o seguinte, há um interesse muito grande por parte dos cirurgiões de fazer esse controle de infecção pós-alta. Só que às vezes a gente tem falhas nos métodos que são adotados. A gente não tem um método único para a gente estar avaliando esse paciente. Na verdade, o ideal seria que a gente agregasse vários métodos de infecção, vários métodos de controle de infecção, prevenção, né? De prevenção, para que a gente conseguisse abarcar, né, o maior número de pacientes depois que ele tivesse a alta do hospital. Só para você ter uma ideia, 12 a 84% das infecções do sítio cirúrgico, elas se manifestam após a alta do paciente. E geralmente dentro de 21 dias de pós-operatório, né? E a orientação que é dada para o paciente após a alta, né, que ele deve voltar, que ele deve retornar, a questão da interação do médico com o paciente é extremamente fundamental, mas isso não garante o retorno desse paciente para se fazer esse acompanhamento. Então, às vezes, o próprio paciente, ele banaliza algum sintoma de infecção, né? Ele volta às suas atividades laborais do dia a dia, né? Hoje, na verdade, dentro de um contexto social sempre voltado para a questão da produtividade, da questão da competitividade, ele não contempla, né, nas suas atividades o tempo reservado para se fazer esse controle. A gente poderia dizer que o paciente, até de acordo com a assessoria de imprensa da FHEMIG, essa orientação nos hospitais, né, atendidos pela Fundação Hospitalar, os médicos orientam a fazerem o retorno, a já saírem do hospital com a alta e já marcarem o retorno. Sim. Só que geralmente isso nem sempre acontece, mas por parte de negligência do paciente. Exatamente. E ele acha que ele chega lá, eu tô bem, eu não gosto de hospital. E, na verdade, ele parte do pressuposto seguinte: o pior momento, que é o momento da cirurgia, já passou, né? E eu não tenho riscos mais, né, no pós-operatório. E engano, né? Porque realmente os riscos, eles podem se manifestar mesmo no pós-operatório, né? E a literatura coloca que dentro de até 30 dias, né, ele pode apresentar algum quadro infeccioso que esteja relacionado ao procedimento que foi realizado. Agora, você acha que esse não voltar para um retorno pode estar ligado também? Porque muita gente fala assim, nossa, mas no hospital, às vezes, não, posso pegar infecção ali na recepção. O medo de retornar, às vezes é o contrário, ele acha que pode, voltando para o retorno, que ele vai pegar uma infecção. Sim. Como é que fica esses mitos, assim? Realmente, assim, isso pode acontecer, né? Mas a gente deve pensar que até mesmo os cuidados que esse paciente tem em casa, eles têm relevância, eles são importantes também, né? Realmente, dentro do âmbito da instituição hospitalar, a proliferação de micro-organismos e de micro-organismos resistentes, ela é maior, né? Mas a partir do momento que eu acho que a equipe, ela adota as medidas de higienização das mãos, cuidado, até mesmo na troca de um curativo, às vezes o paciente vai trocar o curativo em casa, ele não tem a técnica asséptica, a higiene necessária para poder fazer essa troca em casa. Então, melhor que fosse feito na instituição, né? Por um profissional que tem o conhecimento, por um profissional treinado, né? Que tem conhecimento para poder fazer essa troca de forma eficaz. A gente poderia dizer, então, que existe, assim, uma dificuldade, porque marca-se o retorno, mas o próprio hospital e às vezes os médicos ficam, às vezes, temerosos desse retorno. Existe isso? Existe porque, com certeza, quando você faz um retorno mais rigoroso desses pacientes no pós-operatório, sem sombra de dúvida, a taxa de infecção ela tende a se elevar. E às vezes isso pode depor, né, com uma forma, assim, um ponto negativo para a instituição. E a gente tem que ver que a ocorrência de infecção, ela pode se dar por vários âmbitos, né? Não necessariamente só problema do profissional, problema da instituição. Às vezes até mesmo a questão clínica do paciente, ela tem um peso muito grande. Tá com uma baixa imunidade, né? Uma baixa imunidade. Agora, então, assim, é extremamente importante, né, que seja feito esse acompanhamento, né? E que o paciente tenha conhecimento disso e que busque isso, né? E conte com a equipe médica, a equipe de enfermagem para poder estar fazendo esse acompanhamento. Luciana, nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. E você não saia daí, o intervalo é rapidinho. O tempo para você curtir a nossa fanpage, facebook.com/opiniãominas. A gente volta já.
Obrigada.